Olá, estamos retornando aqui com a nossa resolução de questões, né? A nossa questão para construir um programa para receber o tempo de serviço, o nome da pessoa e o sexo dela, tá? Na aula anterior a gente resolveu, né? A gente resolveu essa questão. Aqui está. A gente resolveu utilizando o if encadeado, né? A gente explicou como é que vai funcionar esse código e aqui nessa aula a gente vai mostrar outra solução, outra forma de resolver utilizando o if, tá? Aqui a gente recebe as variáveis também da mesma forma, só que aqui nessa outra forma eu utilizei quatro ifs, né? Não utilizei o else, somente if. Aqui no primeiro if ele verifica se a pessoa é do sexo masculino e, né, se a pessoa tem o tempo de serviço maior que 35. Para que esse comando seja executado, o sexo tem que ser masculino e o tempo de serviço tem que ser maior que 35. Essas duas questões aqui tem que ser afirmativa. Essas duas perguntas tem que ser afirmativa. A resposta a essas perguntas, o sexo é masculino? Se for masculino, ele vai verificar, e caso o tempo também seja maior que 35, aí ele vai executar essa aqui, tá? Aí a diferença é que ele vai executar todos os ifs, né? Independente caso aqui seja afirmativo, ele vai executar o if de baixo, vai executar esse outro aqui e vai executar esse, tá? Aqui ele vai verificar se é do sexo masculino e se o tempo de serviço é menor ou igual a 35. Caso seja, ele vai fazer um cálculo aqui do tempo, vai multiplicar o tempo que precisa se aposentar com o tempo declarado aqui pela pessoa. Aí ele vai mostrar a mensagem com o nome, informando quanto tempo ainda falta para ela se aposentar, tá? Aqui da mesma forma, né, ele vai verificar se é feminino, vai verificar se o tempo de serviço é maior que 30, e caso seja, ele vai encaminhar, vai dar uma mensagem aqui parabenizando e informando que a pessoa já pode se aposentar. Aqui essa outra condição é caso o sexo seja feminino e o tempo de serviço seja menor ou igual a 30, ele vai fazer o cálculo aqui desses 31, que é o tempo necessário para se aposentar. Ele vai subtrair o tempo que a pessoa trabalhou e vai mostrar a mensagem informando quanto tempo ainda falta para a pessoa se aposentar. A diferença básica, né, principalmente entre as duas formas de resolver a questão, é que nessa segunda forma, independente se a primeira condição seja satisfeita, as demais serão executadas também, serão testadas, né? Aqui vai verificar, vai ser feita a verificação desses quatro ifs, tá? E aqui nessa questão anterior é diferente, ó. Caso primeiro if seja satisfeito, aí ele executa esse bloco de comandos e o else é ignorado, né? O que já é ignorado passa para cá e termina a execução do código, né? Ou se não, caso não seja satisfeita essa condição, né? Caso o sexo não seja masculino, ele vai automaticamente passa para a linha de baixo, faz o cálculo aqui, né? Vai verificar se o tempo é maior que 30. Aí ele vai exibir a mensagem como eu tinha explicado na aula anterior, tá? Duas formas de resolver a mesma questão. Até de repente existem outras formas, né? Mas essas aí são as duas formas que eu encontrei. Quem resolveu de um jeito ou do outro, as duas maneiras estão certas, vai ser encontrado o mesmo resultado, tanto em uma como na outra, tá? Bom, continuando aqui, ó. Para que a gente possa evitar que todos esses ifs sejam executados, digamos, uma condição aqui foi satisfeita, então não tem necessidade das outras serem executadas. Uma forma da gente evitar isso aqui é utilizando o else if, tá? O else if vai evitar que as outras condições sejam testadas caso alguma condição seja satisfatória, ou seja, as demais vão deixar de ser verificadas, né? Existem duas formas de a gente escrever esse comando. Pode ser junto assim, else if, ou pode ser separado, else if, tá?
A gente pode colocar o comando aqui, if, else, if, tá? Aqui a gente já tem a condição ali. Ou podemos colocar aqui, vamos Ctrl+Z aqui, else, vou retornar aqui, else if, tá? Dos dois jeitos eles vai estar certo, das duas formas. Else if, ou seja, é o o if ele é executado e os else's deixam de ser executados caso o if seja verdadeiro, tá? Nesse caso aqui, o else junto com o if, ele vai fazer a verificação. Caso seja satisfeita essa condição, essas demais aqui já não vão ser executadas, tá? Não errei aqui. Aqui faltou. Apaguei aqui. Tá? Podem testar aí e ver que vai dar certo, tá? Só para falar um pouco do else if para não deixar ele de fora, né? Que ele é um comando importante caso a gente venha utilizar vários ifs, assim, né? O else if é muito auxilia nessa parte para que o programa, caso digamos venha ocorrer, tiver que construir um código com centenas de verificações utilizando o if, para evitar que o programa continue executando por mais que já seja satisfeita a condição. Utilize o else if, é uma boa prática aí, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre o comando switch. E a gente vai dar uma introdução aqui sobre o comando switch. Vou abrir aqui. O comando switch também ele é um condicional. Ele faz testes, né, para verificar condições, né? E dependendo do que do que ele verificar, ele executa uma bateria de comandos, tá? A declaração do switch é similar a uma série de declarações if, né? Como a gente mostrou ali, ele, ele vem acompanhado do case. Em muitos casos, você deseja comparar muitas variáveis ou expressões diferentes e dependendo do qual valor ele é igual, esta é exatamente a serventia da declaração do switch. Nota-se que, ao contrário de outras linguagens, a declaração do switch com o continue aplica-se ao switch e age similarmente ao break. Se possuir um switch dentro de um laço e deseja continuar na próxima iteração do laço externo, utilize continue 2, tá? Ou seja, o switch switch case, o switch vem acompanhado do case, ele faz comparações, tá? A gente vai dar aqui a estrutura básica do switch, tá? O switch ele é declarado dessa forma, switch. Aqui a gente inicializa ele, né? O que a gente quer testar, ou seja, uma variável. E aqui a gente vai testar as condições dentro desse bloco de comandos. A gente testa case, né? Com o comando case a gente testa uma condição. Caso uma condição, aí a gente executa o bloco de comandos aqui dentro. Bloco de comandos. A gente executa as operações que a gente quer realizar. No caso, se a gente quiser dar um eco e mostrar uma mensagem, aí aqui dentro desse mesmo switch a gente pode fazer mais testes, caso outra condição, aí executa o comando, tá? Bloco de comandos a serem executados. A sintaxe básica do switch é essa. Caso a gente queira testar a condição
várias condições, né? A gente vai repetindo aqui, né? Dentro do switch a gente pode testar várias condições, né? A gente vai utilizar bastante ele, eu vou fazer vários exercícios aí para poder entendermos bem como o switch funciona, tá? Aqui, né, caso ele testa uma condição. Caso essa condição seja satisfatória, ele executa os comandos que, que serão determinados aí pelo programador, tá? Ou seja, a gente pode testar ele aqui, ó. Eu quero fazer vários testes utilizando o switch. Aí ele faz aqui, caso essa condição seja satisfatória, executa esse bloco de comandos, tá? Caso eu não coloque a parada nesse caso, nesse case, né, digamos, ele vai sempre seguir executando. Se ele executar essa aqui e for satisfatória, ele vai executar a linha de baixo. Caso não seja satisfatório, vai seguir sempre executando, enquanto eu não botar uma parada nele, tá? A parada se dá através do break, comando break para parar a execução do código. Digamos, eu quero que cada vez que ele achar a condição que eu quero que seja satisfeita, ele pare, né, e não continue. Aí eu coloco um break aqui, né? O break é justamente utilizado para parar a execução do código cada vez que eu achar o que eu estou procurando, tá? Ou eu posso testar todas as condições, né? Digamos, eu testei uma por uma aqui, não achei nenhuma a que eu queria. Mas eu quero deixar uma condição já por padrão. Aí eu coloco default e eu quero colocar aqui uma mensagem. Digamos, eu testo todas as condições, caso nenhuma seja satisfeita, eu coloco uma default aqui para declarar essa condição como padrão. Caso eu não encontre nenhuma, essa é a condição padrão. Ou seja, a gente vai fazer todos os testes, né? Caso nenhum case aqui se enquadre no que eu estou procurando, por padrão eu quero então que exiba essa mensagem aqui, tá? A mensagem pode ser o que você quiser, o teste que você quiser, tá? Isso aqui é sintaxe básica aqui do nosso switch case. Vou passar ele lá pro... Vamos criar uma nova pasta aqui, introdução, new, folder. Vamos criar uma pastinha com o nome de switch. Vamos finalizar. Vamos criar um novo arquivo. Um PHP file aqui. Vamos dar o nome de aula 1. Que é a nossa primeira aula de switch. Aula 1 SW. Switch case. Tá? Vamos lá, finalizar aqui nossa aula 1. Aqui vou colar aqui. Vamos abrir nosso bloquinho de notas lá, nosso notepad. Aqui eu já tinha feito, né? Vamos colar ela aqui. Só pra gente fazer nosso primeiro teste aqui. Tá? Aqui tá o nosso switch case. Vamos declarar uma variável aqui com o nome de teste. A variável teste vai receber 20, tá? Eu quero testar aqui, né? Vou inicializar a nossa variável aqui, nossa variável teste. Caso o valor da variável seja igual a 5, eu quero que execute echo o valor da variável teste aí a gente bota o valor. A gente pode até apagar isso aqui. Aí a gente para a execução do código caso a condição seja satisfeita, tá?
A gente pode até apagar esses outros aqui. A gente só copia, né? Só esse nosso primeiro exemplo. Caso o valor de teste seja igual a 10, a gente pega e executa esse código aqui, tá? Aí vai parar caso a condição seja satisfeita. Caso não seja 10, caso seja 15, caso esteja valendo 15, eu quero que mostre o valor dela. E caso esteja valendo 20, eu quero que mostre o valor, tá? Caso nenhuma das condições seja satisfeita, eu quero que mostre a mensagem echo. Nenhuma das condições está satisfatória. Pois... Não, vamos só colocar aqui, ó. Vamos só colocar o valor dela. Echo o valor da variável teste é... Aí a gente vai mostrar o valor dela aqui. Por padrão, tá? Vamos finalizar aqui. Aula 1 sw.php. Vamos testar essa variável agora. Vamos testar para ver se está funcionando. Vamos dar um... Vamos aqui puxar a nossa formatação aqui na aula anterior. O comando if. Aqui. Vamos puxar essa nossa formatação aqui. Ctrl C. Vamos lá em cima. Notem que, né, que o if é o switch case, ele seria como o if, vários ifs, né? Ou o if acompanhado do else if. Vamos fechar ela aqui. Tem o corpo da aqui. Vamos botar no finalzinho aqui. E vamos salvar ela aqui. Tá, vamos testar já para ver se está funcionando. Vou lá em localhost. Introducão. Aqui a gente vai mudar, né? Não é mais comando if. Aqui seria introdução. Pastinha introdução. Switch. Barra. Aula 1. sw.php. Vamos ver porque que não deu. Aula 1. Switch. Aqui faltou o 01. Aula 01 sw.php. Tá. Vamos dar um eco aqui em cima aqui para mostrar para mostrar de forma mais clara. E aqui a gente já vai executar ele. Tá? O valor da variável teste é 20, tá? Ele fez o teste aqui, né? Digamos que não seja nenhuma das alternativas, não seja nem 5, não é nem 10, não é nem 15, não é nem 20. Aí ele tem que mostrar aqui o valor dela. Vamos botar 50. Vamos salvar ele aqui e vamos testar. Ó. O valor da variável teste é indefinido variável. Vou ver, eu acho que eu declarei errado aqui embaixo. Valor. É teste. Eu coloquei valor. Aí. Perdão. Vou recarregar ele aqui. O valor da variável teste é 50. Tá? Por padrão ele vai exibir a mensagem lá. Caso nenhuma das condições seja satisfeita. Eu até... o default não seria nem obrigatório. O default é caso você queira colocar uma mensagem caso nenhuma das condições seja satisfeita. Poderia nem colocar o default. Poderia só fazer os testes aqui, né? E caso nenhuma das condições seja satisfeita, não vai aparecer nada. Ó, vou atualizar aqui. Ó, não vai aparecer nada. Vazio. Testou todas. Tá? Digamos eu quero que eu vou declarar aqui como 5. Ele já vai executar esse primeiro aqui e já nem vai passar para as demais. Tá? Vou testar aqui. Ó, o valor da variável teste é 5. Bom, por enquanto isso, a gente já começou aqui
né, sobre uma introdução, uma pequena introdução aí sobre o comando switch. Vamos fazer mais uns exercícios aí para pegar bem como é que ele funciona, como pegar bem o funcionamento desse comando. Nessa aula então é isso. Me alonguei um pouquinho, eu acho até. Me alonguei. Um abraço a todos e até a próxima aula.